Vamos lá, porque a CPMI do 8 de janeiro pegou fogo hoje com o depoimento do hacker Delgatti Walter Neto, o mesmo da Vaza Jato, o mesmo contratado pela Carla Zambelli. E ele falou aí sobre sua conversa com Bolsonaro, teve um embate também com o Sérgio Moro. Delgatti quis peitar o Sérgio Moro e ele ainda fala algo sobre o código-fonte. Eu não vou nem comentar porque o Alexandre de Moraes vai derrubar meu vídeo se eu comentar. Então eu vou colocar o próprio discurso aqui do Delgatti na CPMI e ele foi questionado pelo presidente da CPMI do 8 de janeiro. Mas sobre Bolsonaro, o hacker está aí na sua tela, diz que Bolsonaro pediu a ele para assumir autoria de grampo em Moraes. Bolsonaro também teria ordenado a Delgatti, investigado na Vaza Jato, que fosse ao Ministério da Defesa para falar sobre fragilidade nas urnas. Sim, segundo Delgatti, ele foi no Ministério da Defesa para conversar assuntos técnicos sobre a urna eletrônica. E ali o Delgatti disse uma coisa interessante também, que o Bolsonaro iria conceder indulto caso fosse preso. E Bolsonaro disse ainda que ia mandar prender o juiz e prendesse ali, porventura, o Delgatti. Mas isso é papo de um estelionatário, de um hacker aí que se vende por qualquer coisa, que confessou que quis ajudar o Lula. O hacker confessou que quis ajudar o Lula, achando que o Lula era inocente. Com a questão do vazamento das conversas de Moro, Dallagnol, a tal Vaza Jato. Então é um cara que muito beneficiou, é tratado como herói pela esquerda, mas então não tem como você pôr credibilidade. Que oferece um dinheirinho, ele aceita. Se duvidar, teve até dinheiro rolando para ele falar o que falou, digamos assim, no depoimento de hoje, mas tudo será analisado. Inclusive, durante a edição aqui do vídeo, eu peguei essa matéria, já com um vídeo gravado, e Bolsonaro vai apresentar queixa-crime contra hacker. Bolsonaro disse que Walter Delgatti Neto praticou calúnia e difamação. A defesa do Bolsonaro informou nesta quinta, 17, que vai apresentar essa queixa-crime contra o hacker. Neto disse à CPMI que o então presidente pediu para ele para assumir a autoria de um grampo, de uma ligação com o presidente do TSE, Moraes. Além disso, segundo Neto, Bolsonaro pediu para invadir as urnas eletrônicas. Então Bolsonaro se posicionando aí, afirmando que tudo isso é mentira do hacker. E sobre o código-fonte, veja o que o presidente Arthur Maia, da CPMI, disse, perguntou ao hacker, para tirar a curiosidade de muita gente, inclusive. Vou me abster de comentar muito para não ter problemas. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Peraí, quem seria, como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim, caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior e que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. E em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição.
Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme. Um filme que é Prenda-me se for capaz, que é uma história real de um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? O senhor me lembra essa pessoa aí que no fim ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que errar é humano, ajudando o Brasil. E só uma pergunta aqui, se esse Delgatti tivesse conseguido entrar lá no sistema do TSE e ter salvado aí o Brasil de uma possível fraude no sistema eleitoral, só estou perguntando, e aí, ele não seria um herói também? Salvou aí o governo, a pátria? É porque às vezes os inimigos também não são de fora, podem ser de dentro de instituições. Estou até colocando em risco o meu canal aqui falando isso, não era para falar, mas é só uma reflexão, entendeu? Eu não estou aqui colocando suspeita em nada, mas vamos supor. Até porque o Bolsonaro sempre questionou, sempre desconfiou, normal. Hoje você não pode mais desconfiar, duvidar, entendeu? E não confio nesse hacker, para mim ele é um bandido mesmo. E até porque ele falou que o cara que estudou o algoritmo era o único que cuidava lá do sistema do código-fonte do TSE, o tal do Joseph, a partir de 98 que ele fez esse estudo. Aí você vê que em 2002 o PT ganhou, 2006 o PT ganhou, 2010 o PT ganhou, 2014 o PT ganhou, com toda aquela polêmica com a Aécio e Dilma no segundo turno. Tudo bem que em 2018 o Bolsonaro ganhou, mas o Lula já estava preso, o PT sem describilidade, o poste lá sem credibilidade nenhuma. Então são só questionamentos, tá bom? Estou afirmando nada. Eu acredito, claro, que o Bolsonaro, independente de ter o hacker ali com ele ou não, ter conversado, sempre quis ali buscar mais transparência na questão da urna eletrônica. Não é mesmo? O voto impresso, o próprio Delgatti afirma que a única solução, isso ele fala como técnico, é o voto impresso. Aí quebraram a cara. A esquerda quebrou a cara nessa parte. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, tá claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu ache que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições, mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Tá. De forma técnica, isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Pois é, e depois teve um embate aí com o Sérgio Moro. Vamos conferir. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Eita, e ele não responde sobre sua condenação, o estelionatário que é. Ele muda de assunto. Percebe que tem aí uma raiva, né, do Sérgio Moro.
Pois é. O senhor foi denunciado, o senhor disse que confessou esses crimes, que o senhor teria, folha 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Walter? Sim, eu confessei isso. Que, inclusive, eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador o Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. A presidência... Não, e perceba que ele não tem conhecimento jurídico nenhum. Ele pode ter digital no meio dele, mas conhecimento político e jurídico, zero. Não é inocente, né? O que foi anulado pelo STF, ele diz, eu confio na versão do STF, foi a competência da vara, a suspeição do juiz. Mas o crime foi provado, ninguém entrou no mérito do crime, tanto que ele foi condenado em 3 instâncias. E se fosse julgado novamente, seria condenado, que as provas estão aí. Mas não tem conhecimento, aí fala besteira. Tem inocente nenhum, não. Inclusive, o dinheiro foi devolvido, dinheiro roubado. Então, para ele, até o Sérgio Cabral é inocente. Fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. Minha gente, que depoimento, hein? Isso tudo será analisado, vem aí novos depoimentos, provavelmente ele vai voltar mais vezes, depois que membros do Ministério da Defesa surgirem, aparecerem lá. Mas é questão para a gente aguardar. E para a gente encerrar o vídeo, só algumas mensagens, só algumas informações. Exclusivo, troca de mensagens confirma que General Gonçalves Dias pediu fraude em relatório da ABIN. Isso foi comprovado, tá? Porque teve quebra aí de sigilo de mensagens, melhor. E isso aqui tá pegando também, vai dar o que falar. Em conversa, Gonçalves Dias diz que PCC está anos à frente da ABIN. Ele enviou reportagens sobre o Centro de Inteligência do Crime Organizado ao então diretor da ABIN. Veja bem, como ele tem essas informações, não sei, é um assunto que a gente vai apurar também, porque faz me lembrar outras notícias do passado sobre diálogos cabulosos entre PT e PCC, mas eu não sei se está proibido. Primeiro eu vou procurar saber se está proibido ou não falar sobre esse assunto, porque no ano passado o TSE proibiu algumas pessoas de comentarem certos assuntos, fatos verídicos. Então, antes de entrar a fundo nesse tema, eu vou procurar saber se pode ou não falar. Já estamos nesse nível de censura aqui no Brasil, mas aí tem informações aí sobre PCC, a sombra do Lula, General Dias. Vamos então ficando por aqui. Qualquer novidade a gente volta com o vídeo novo. Deixa o like, comenta, compartilha. Eu tô no TikTok também, hein? Vai lá no TikTok e procura por Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa.